CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. E para começar essa conversa nesse início de semana, estou aqui com a Luciana Zambuja Roca, que é subsecretária de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres. Primeiramente, seja muito bem-vinda aqui na CBN Campo Grande. Bom dia, Ginês. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Campo Grande. Agradeço muito o convite. A gente entra no mês de março, no nosso Março Mulher, para discutir o protagonismo das mulheres sul-mato-grossenses. Quando a gente fala de rede de proteção às mulheres, o que a gente pode enxergar ou pode visualizar do ponto de vista de estrutura de atendimento, de estrutura de suporte? Eu sei que é meio complexo falar disso, mas o que a gente pode observar hoje, a estrutura de Mato Grosso do Sul, né? Lembrando, infelizmente, que nós tivemos um caso de feminicídio no fim de semana aqui na capital. Mato Grosso do Sul é um dos estados vanguardistas na proteção e na garantia dos direitos das mulheres. A gente precisa lembrar, Ginês, quando a gente fala da rede, que em Mato Grosso do Sul, desde 1999, existe um órgão gestor estadual, existe um centro de atendimento à mulher. Desde 2001, existe uma casa-abrigo estadual para mulheres em situação de risco de morte. Quando a Lei Maria da Penha veio em 2006, colocar a estrutura dessa rede para os estados e municípios. Então, hoje, nós temos 45 municípios que possuem em sua estrutura administrativa executiva, nas prefeituras, coordenadorias municipais de políticas para as mulheres. E isso é muito importante quando a gente tem a interiorização das políticas públicas para as mulheres. E aí nós temos uma DEAN em Campo Grande, um CEAM, que é o nosso Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que é muito importante a gente divulgar, porque faz o atendimento psicossocial às vítimas. É gratuito, é sigiloso, tem uma equipe de assistentes sociais e de psicólogas especializadas para o atendimento, para o fortalecimento, para o encorajamento das mulheres em situação de violência. E essa rede se reproduz no interior. Nas 11 regiões administrativas do estado, nós temos as DAM, que são as Delegacias de Atendimento à Mulher, nós temos os CAM ou CRAM, que são os Centros de Atendimento à Mulher. E nos outros municípios de pequeno porte, de médio porte, onde não tem essa estrutura especializada, nós temos os CRAS e os CREAS, a porta de entrada da rede socioassistencial, e todas as delegacias de polícia estão aptas a receber uma denúncia de uma mulher, de uma menina em situação de violência. Então, essa rede ela é integrada, ela é articulada e, sem sombra de dúvidas, em Campo Grande, com a Casa da Mulher Brasileira. Que está completando 5 anos. Desde 2015, que é a primeira do país, é a referência nacional e internacional, e é o nosso grande menina dos olhos, porque lá os serviços, eles realmente estão integrados, eles realmente protegem as mulheres. E desde que essa rede foi implementada aqui em Mato Grosso do Sul, quais os principais pontos de mudança que vocês viram acontecer? A integração entre os serviços, evitar a revitimização da mulher, evitar que ela cumpra uma rota crítica e que ela acabe se perdendo. Por exemplo, se a mulher ela vai primeiro ao serviço de saúde, vítima de uma violência física ou sexual, e as pessoas, profissionais da saúde, não sabem dar uma informação correta para ela, manda primeiro para a Defensoria, depois para o Ministério Público e depois para o CRAS, e não manda para fazer o BO, porque é a autoridade policial que requisita o exame de corpo de delito, essa mulher ela vai num lugar, vai no outro, aí ela já acabou o dinheiro do Vale Transporte, ela já tem que voltar para casa, ou ela precisa ir para o serviço, e aí a gente acaba perdendo essa mulher. Elas desistem de formalizar a denúncia ou de buscar o apoio e a orientação profissional no local adequado. Então, o grande desafio e a prioridade do governo do Estado nessa articulação que nos cabe nas políticas públicas em âmbito estadual é fazer a articulação da rede, fazer a capacitação continuada e permanente dos servidores públicos, da segurança pública, da saúde, da educação também, porque as professoras e professores precisam saber qual orientação dar no caso de violência dentro da escola, ou quando uma criança chega contando o que o pai e a mãe sofrem em casa. Então, essa articulação, essa capacitação permanente é uma prioridade no programa da Subsecretaria de Estado de Políticas para as Mulheres e como uma política pública de Estado. A gente precisa ter continuidade, precisam ser ações permanentes.
Falando sobre continuidade, né? A senhora citou aqui que desde 1999 falou que o Estado é um Estado vanguardista. Agora, consegue-se perceber um pouquinho na mudança do comportamento das mulheres lá em 99, 20 anos depois? Quer dizer, hoje elas conseguem visualizar que existe essa rede de proteção para elas? Com certeza. Porque quando a gente compara, Ginês, Mato Grosso do Sul com outros estados, a gente sempre acha que a gente precisa de mais, que a gente precisa fazer melhor. Quando a gente participa do Colégio Nacional das Secretárias, das Gestoras Estaduais, a gente vê o quanto a gente está avançado e o quanto a gente já sedimentou. É importante, sim, porque nós temos, há 20 anos, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher funcionando. Então, nós temos uma equipe de psicólogas, uma das quais está lá há mais de 15 anos. Tem histórico, né? É um histórico e é um olhar clínico muito aguçado. Então, quando uma mulher vítima de violência ou em situação de violência chega para uma profissional, essa profissional precisa estar preparada para o atendimento humanizado, qualificado e especializado. Não basta somente a gente abrir o serviço. Inauguramos vários centros de atendimento à mulher. A gente precisa ter mais serviços e a gente precisa ter a qualificação dos serviços. Tá? E essa é uma parceria com a SEDAST, com todos os municípios, porque a rede socioassistencial é municipalizada para os CRAS e CREAS. Então, nos pequenos municípios. Nós temos violência contra a mulher em todos os municípios do estado, lamentavelmente. Então, a nossa missão institucional é fazer com que a mulher atendida no CRAS do município de 5 mil habitantes seja o mesmo do que ela recebe aqui. Na segurança pública, nós conseguimos, em 2018, a Sejusp instituir um POP, Procedimento Operacional Padrão, para casos de atendimento de violência doméstica e feminicídio. Então, desde agosto de 2018, que todas as unidades da segurança pública, Polícia Civil, Militar, Bombeiro e Perícias, têm o mesmo procedimento para atendimento, de forma integrada, de forma transversal. E isso é muito importante que seja fortalecido, que seja ampliado. Pegando, por exemplo, a gente sabe que é um avanço lento, né? Porque se busca muita qualidade nesse atendimento e não ignorando o fato desse fim de semana, mas para ficar bem relatado, era uma jovem de 28 anos, a Maxiline, que o companheiro, né, o suspeito pelo crime é um guarda municipal, e ela tinha procurado a polícia, conseguiu uma medida protetiva na justiça desde o dia 24 de fevereiro. Teoricamente, ela estava protegida e infelizmente, acabou nessa tragédia. Ela foi assassinada. E como que a gente pode enxergar essa situação que ela buscou os meios que ela tinha, né? E mesmo assim, a gente ainda acabou com esse desfecho aí? Talvez a gente precise enxergar a violência contra a mulher para além do viés da segurança pública. Dentro do que a segurança pública podia fazer, tudo foi feito. A delegacia registrou a ocorrência, pediu a medida protetiva, o judiciário deferiu e o agressor foi intimado dessa medida protetiva. Ele estava ciente, segundo a delegada. Ele estava ciente. E não teve, ao que nos consta, um descumprimento dessa medida. O primeiro descumprimento foi o que causou o feminicídio dessa mulher. Então, nós precisamos enxergar para além desse sistema de segurança pública, para além do sistema de justiça, na minha opinião. Nós precisamos discutir a causa, o machismo, o sentimento de posse e de poder que alguns homens têm sobre suas companheiras, sobre as mulheres. E que quando a mulher vai exercer o seu direito de não quero mais viver com você, nós temos aquele pensamento super ultrapassado e arcaico, que é de se não for minha, não vai ser de mais ninguém. E, na minha opinião, nós precisamos discutir isso cada vez mais cedo, com crianças e adolescentes, nos espaços públicos, nos espaços privados, em pracinhas e em escolas, porque o que nós precisamos é mudar o comportamento da sociedade. Tá? Nós ainda reproduzimos, homens e mulheres, pensamentos super ultrapassados, como eu já disse, de um patriarcado, daquele conceito de que mulher deve ser submissa e ficar no ambiente doméstico. E não, nós mulheres podemos estar onde a gente quiser, e nós temos N provas disso. Só que alguns homens, eles se agarram tanto nesse sentimento de posse e de propriedade que não importa dizer que ele vai ficar 30 anos preso. Nós já tivemos relato de homens que falaram assim, eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia trabalhar, eu só pensava que se ela não podia sair com mais ninguém. E enquanto eu não matei, eu não consegui ficar em paz. Então,
a ressocialização de homens agressores também é um ponto a ser trabalhado. E aqui em Mato Grosso do Sul é feito pelo Judiciário e pelo Ministério Público. Nós trabalhamos somente a política no viés da proteção e da garantia dos direitos da mulher. Mas é importante que a gente também faça esses homens terem consciência que determinados atos que eles praticam são considerados crimes. E que as mulheres tenham percepção de que essa situação de violência não é banal, não é natural e que ela precisa romper um ciclo da violência e precisa procurar ajuda. Tá? É importante a gente dizer que quando a mulher faz o registro da ocorrência na DEAN aqui de Campo Grande, a delegada coloca favor, comparecer, oriento, encaminho para o CEAM, que é lá onde temos as psicólogas, e encaminho para a Defensoria Pública, para dar orientações. Então, é preciso que nós, mulheres, tenhamos consciência de que a gente pode estar em risco. Então, uma mensagem que a gente deixa é: não tentem menosprezar, sabe? Não tentem falar assim, é cão que ladra não morde. A gente escuta muito isso. Fica a mensagem, então, muito forte. E essa semana a gente vai dedicar aí para falar de assuntos relacionados à mulher. Eu quero agradecer muito a Luciana Zambuja Roca, subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres. Muito obrigado, uma ótima semana. Eu que agradeço, muito obrigada, ficamos à disposição. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.